começar por cumprimentar todos os colegas e a audiência, e em especial aqui o nosso diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia, que nos dá a honra de estar presente aqui nesta sessão. Bem-vindos ao este ciclo de webinars, SI and Tech for Society, que está de regresso hoje em mais uma sessão. Penso que continua a ser uma excelente oportunidade, especialmente neste momento em que estamos todos, de alguma forma, limitados em termos dos contactos usuais do ponto de vista da nossa vida académica, por causa das questões que nós todos conhecemos, e esta iniciativa, o propósito dela é efetivamente também permitir que todos nos encontremos e possamos continuar a trocar as nossas ideias e a compreender melhor o que é que de bom se faz na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Quando recebi o convite para efetivamente pertencer a esta organização, fiquei extremamente motivado, e pela experiência do que eu tenho visto nas outras sessões, é com grande agrado que eu vejo que temos tido uma participação que tem sido de alguma forma significativa, e para o qual eu deixo também uma palavra de apreço aos meus colegas da organização, à professora Fátima Rodrigues, ao professor João Carlos Lima, e também ao João, que efetivamente, ao João Correia de Freitas, que efetivamente têm sido fantásticos a pôr tudo isto a funcionar, e ao gabinete de e-learning, que tem sido incondicional em todos os momentos para que nada falhe e que tenhamos toda esta infraestrutura. Bom, mas indiretamente ao que interessa, que é efetivamente a nossa sessão, nós vamos ter uma temática hoje que é Digital Innovation and Big Data. Todos sabemos que o digital hoje em dia é crucial, senão não podíamos estar a ter este evento. Inovar na área digital é algo que está sempre à procura, agora mais do que nunca, e com as possibilidades que nós temos no advento também das tecnologias de informação, em que o recolher dados é cada vez mais uma prática. Nós criamos aquilo que tem sido conhecido como o Big Data, em que efetivamente nós temos milhões e milhões de dados que vamos recolhendo de uma forma ou de outra, mas depois acaba por ser importante perceber para que é que servem esses dados. E aí surge a problemática do Data Analytics, que é efetivamente fundamental, e isto leva-me a apresentar a nossa primeira oradora, que é a professora Paula Amaral, que irá exatamente falar sobre o tema que é histograms are the new data, e que tem tudo a ver exatamente com esta questão relacionada de como é que nós deveremos efetivamente inovar na análise de dados no advento do Big Data. Passava a palavra à nossa colega, então, Paula Amaral, para poder fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Boa tarde. Nesta curta apresentação, vou falar de análise de dados quando os dados têm uma estrutura diferente do habitual. Os dados são histogramas. Então vamos começar com um exemplo muito simples de dados clássicos que estamos habituados a analisar. Por exemplo, estão apresentados numa tabela e vamos supor que temos vários voos. Para cada voo é conhecido o número de passageiros, o atraso desses voos, a companhia aérea e o tipo de avião. E o que se pretende, neste caso, é não analisar propriamente os voos, mas analisar as companhias aéreas. O que significa que nós temos, então, uma tabela onde, para várias linhas, temos informação relativa à mesma companhia aérea. E nós temos que, de alguma forma, agregar esta informação. Ora, um modo de o fazer é, por exemplo, reunir para cada companhia aérea o número de passageiros como pertencendo a um intervalo entre o número mínimo e o número máximo de passageiros. Os atrasos, podemos representar os atrasos relativamente a uma companhia pela distribuição desses atrasos, através de um histograma. E, por exemplo, o tipo de avião pode estar descrito através de um conjunto. E, portanto, o que está a ver aqui são dados
que têm uma determinada estrutura. Então vamos pensar noutro exemplo, vamos imaginar que em Portugal nós queremos fazer um estudo onde as nossas unidades, aquilo que queremos analisar são os municípios, e para cada município temos uma informação sobre a população e dessa população temos os indivíduos e sobre cada indivíduo sabemos, por exemplo, a idade, o rendimento e a educação. Como é que nós agregamos esta informação? Bom, podemos agregá-las através da média e, efetivamente, é engraçado que quando começámos a trabalhar nestas coisas, fomos à procura de base de dados onde tinham informação, por exemplo, de sensores ou este tipo de cidades e encontramos frequentemente a substituição desses dados pela média. E só trabalhamos com média. Porquê é que isto é errado e porquê é que isto nos pode levar a conclusões erróneas? Basta vermos estes dois gráficos. No primeiro gráfico temos 3 distribuições, onde a média é exatamente a mesma, mas a variância é completamente diferente. E se pensarmos que estes dados são relativos, por exemplo, ao rendimento de uma determinada população num município, a primeira curva, aquela encarnado, representa que o rendimento está ali muito concentrado à volta do valor médio. Enquanto que a curva, a cor de laranja, espelha uma situação em que há uma variação enorme no rendimento das pessoas daquela localidade. E o que dizer então do segundo gráfico? No segundo gráfico temos uma distribuição normal, onde os rendimentos se centram à volta do valor médio, mas temos outra distribuição onde se evidencia um nível muito grande de pobres e um nível muito grande de ricos, sendo que a classe média é quase inexistente. E, portanto, fazer uma análise onde nós conseguimos agregar os dados, porque os dados são imensos, é impossível tratá-los a todos individualmente, até porque nem sequer fazia sentido, e agregá-los de uma forma a não perder esta informação sobre a sua estrutura, é isso que se pretende com os dados simbólicos. Um dos expoentes é Eddie Day, que nos anos 80 escreve este artigo, onde define pela primeira vez estes dados como dados simbólicos e tenta sistematizar uma análise estatística baseada nestes dados simbólicos, em histogramas, em intervalos, e não apenas nas tabelas que nós estamos habituados a usar. Então, estes dados simbólicos, ao contrário de termos para cada linha uma observação, nós em cada linha, cada unidade que estamos a analisar, temos um conjunto de observações. E temos que as agregar de alguma forma e manter a estrutura, porque a estrutura dá imensa informação sobre aquilo que está a ser estudado. Além dos exemplos que eu já referi há pouco, dos voos e do estudo das cidades, podemos pensar em outras aplicações dos dados simbólicos, nomeadamente na leitura dos sensores. Hoje temos sensores instalados nas pessoas, nas casas, nas cidades, a produzir informação a um ritmo alucinante. Como é que nós tratamos esses dados? Portanto, agregá-los apenas numa média, tal como eu já referi, pode mascarar informação que é relevante. E, portanto, este é mais um exemplo que acho que faz muito sentido hoje em dia para a aplicação de dados simbólicos. E, portanto, a ideia é utilizar histogramas. E os histogramas representam uma estrutura muito simples, ou seja, eu tenho classes e para classe tenho uma frequência dessa classe. E, portanto, o histograma está perfeitamente identificado com o limite inferior e superior de cada classe e pela frequência associada a essa classe. Como é que nós analisamos dados que são histogramas? Existem diversas possibilidades. Uma, por exemplo, é pegar nesses dados simbólicos e convertê-los em dados standard. Por exemplo, o histograma. No fundo, aquilo que é importante é o limite inferior, o limite superior e a frequência. Então, eu posso ter colunas que representam exatamente esses valores. Esses dados são analisados utilizando as técnicas clássicas da estatística e depois o output também está no formato de dados standard. Podemos ter uma pequena variante deste processo, onde os dados de output são reconvertidos no seu formato simbólico. Mas mais interessante do que isto é ter técnicas que trabalham com os dados como dados simbólicos, ou seja, o input são dados simbólicos, o output são dados simbólicos e a própria técnica é modificada de forma a acomodar este tipo de dados. E é precisamente nesta área que se está a desenvolver maior investigação nos dias de hoje. E o que é trabalhar com histogramas?
Vamos pensar, por exemplo, num histograma HX e HY, um com 3 classes, o outro com 2 classes. O que é a soma? Como é que nós somamos histogramas? A soma de histogramas está baseada nas operações que se usam também na aritmética de intervalos e que produz aqui uma soma de histogramas com muito mais classes e com uma série de combinações entre os limites inferiores que tornam quase ineficaz qualquer tentativa de criar um modelo de análise baseado nestes histogramas. Enquanto que somar uma constante a um histograma, ou multiplicar um histograma por uma constante, é algo que é relativamente simples, trabalhar com a soma de histogramas é efetivamente complicado. E também considerar o simétrico de um histograma. Portanto, o simétrico de um histograma deveria ser um outro histograma que, uma vez somado, nos desse um histograma a zero. Não dá. Dá um histograma que é centrado em zero e onde o número de classes duplica. Ora, se nós nos tivéssemos ficado por aqui, teria sido muito difícil fazer análise estatística baseada nos histogramas. O interessante é que se pensou numa forma de representar estes histogramas de uma forma muito mais simples. E vamos fazê-lo, vou tentar explicar, usando um pequeno exemplo. Portanto, vamos pensar em 2 escritórios, 2 lojas, onde eu estou a contabilizar o tempo de espera de cada cliente. Portanto, uma loja A e uma loja B. Portanto, quero agregar estes dados na forma de um histograma e tenho então um histograma para a loja A e um histograma para a loja B. Note-se que, neste caso, ambos os dados, a média destes dados é igual, mas, no entanto, o comportamento do tempo de espera é muito diferente. Neste slide, na primeira figura, temos os histogramas que estão associados à loja A, a azul, e à loja B, a encarnado. E como se vê, de facto, enquanto que o tempo de espera na loja B é quase praticamente constante, o mesmo não acontece na loja A, havendo ali, provavelmente, picos que representam pessoas que esperaram, provavelmente, mais tempo do que aquilo que deveriam. Nós podemos representar estes histogramas de uma forma, através da sua função cumulativa. Portanto, no fundo, é uma função cujo valor varia entre 0 e 1 e que representa o valor acumulativo destas probabilidades. Então, considerando a função cumulativa, é uma função por ramos e podemos definir a inversa dessa função. Essa função chama-se a função quantil, que está definida entre 0 e 1. E cada função quantil representa de uma forma inequívoca um dado histograma. Portanto, aqui em baixo podemos ver representados as funções quantis dos dados da loja A, a azul, e dos dados da loja B, a encarnado. Trabalhar com a função quantil em vez de trabalhar com o histograma é muito interessante porque, em termos de operações, torna-nos tudo muito mais simples. A soma é uma simples soma de funções, o produto de uma função por um escalar é muito simples também, e temos uma forma ótima de definir o simétrico de uma distribuição, que é, como estão a ver aqui, através desta função psi menos 1 de 1 menos t. Portanto, o simétrico desta função psi menos 1, 1 menos t. Foi através da utilização destas funções quantil que foi possível generalizar os métodos estatísticos, por exemplo, de análise de clusters, de previsão, de regressão linear e de análise discriminante para os dados simbólicos, para dados com formato de histogramas. Mas para aplicar estas técnicas é preciso, entre outras coisas, poder definir a distância entre 2 funções quantil. Existem várias formas de medir essa distância. Aquela que foi mais utilizada, porque depois tem uma expressão muito simples para os histogramas, é a distância de Mallows, que no fundo utiliza o integral do quadrado da distância entre 2 funções. E no caso dos histogramas, pode ser representada por esta expressão que aqui vem, onde só preciso de utilizar os centros, os raios e as frequências de cada classe. Gostaria de mostrar como é que se faz a aplicação da análise de dados simbólicos para o caso da regressão linear.
Houve, ao longo dos tempos, várias propostas de regressões lineares utilizando diferentes distâncias, diferentes técnicas para os dados simbólicos, em intervalos, em histogramas. E a regressão linear, do ponto de vista matemático, é um problema relativamente simples. Eu tenho uma nuvem de pontos e eu quero ajustar uma reta a esse conjunto de pontos, de forma que minimize a soma do quadrado das distâncias entre os pontos e o valor que eles terão na reta que serve de modelo. Isto é um problema de otimização que é relativamente simples de resolver. Se trabalharmos com os histogramas, estes pontos passam a ser funções. E, nesse caso, aquela equação linear, que representa a reta, não pode ser traduzida apenas como uma combinação linear das funções quantile. Porquê? Porque uma função quantile, se for multiplicada por um número negativo, deixa de ser uma função quantile. E, portanto, se nós utilizássemos apenas este modelo desta combinação linear, o que ia acontecer é que ou considerávamos que aqueles coeficientes são todos maiores que zero e aí estávamos a criar uma espécie de enviesamento na relação que queremos estabelecer, ou deixávamos de ter uma função quantile com a qual pudéssemos comparar depois outra. Ora, aquilo que se fez foi utilizar precisamente uma combinação linear de coeficientes sempre positivos, mas onde estamos a utilizar as funções quantile e as suas simétricas. Portanto, esta foi a grande mudança no método de otimização que nos permite obter os coeficientes da regressão linear, no caso dos dados histograma. E aquilo que se resolve é um problema de otimização, que é um bocadinho mais complicado do que o problema clássico, porque agora temos a distância é dada pela distância de Malus e onde os nossos coeficientes têm que ser todos não negativos. Ora, para terminar, vou mostrar um pequeno exemplo da aplicação da regressão linear a dados histograma. Estes dados são dados dos censos de 95, nos Estados Unidos, e procurou-se estimar o número de crimes violentos por cada 100 mil habitantes. Na verdade, utilizou-se o logaritmo desse número. E as variáveis explicativas são a percentagem de indivíduos com 25 ou mais anos, mas com menos do que o 9º ano de escolaridade. A percentagem de empregados com 16 anos ou mais, a percentagem de divórcios na população e o número de imigrantes nos últimos 10 anos. O modelo de regressão que se obteve foi este, e estes são os parâmetros desse modelo, que indicam que os fatores x1, x3 e x4 contribuem para o incremento da criminalidade, enquanto que o parâmetro x2, ou variável x2, tem o efeito oposto. Quando vamos aplicar este modelo de regressão a um estado, como por exemplo o estado de Arkansas, a resposta que obtemos é a distribuição do logaritmo do número de crimes violentos por cada 100 mil habitantes. Portanto, não é apenas, como é habitual na regressão clássica, que temos um valor estimado, aqui temos uma distribuição estimada. Portanto, em conclusão, apresentei uma forma de analisar dados que têm uma estrutura, aqui nomeadamente a de um histograma. Tentei salientar para a importância de ter em conta a variabilidade dos dados e a sua estrutura. Referi várias metodologias que já estão a ser desenvolvidas para fazer análise deste tipo de dados e que a distância de Malus permite-nos desenvolver métodos que têm dado resultados muito interessantes. No entanto, obviamente que trabalhar com dados que são histogramas em vez dos dados convencionais são um desafio, mas que provavelmente vale a pena se acreditarmos que efetivamente as distribuições são os números do futuro. Então, eu passaria agora ao momento de perguntas e respostas. Eu não estou aqui a controlar, estou aqui a ver no chat, portanto, o procedimento será a todos os colegas que queiram fazer alguma pergunta à colega Paula Amaral, por favor, escreverem no chat, ou então, se preferirem fazer de viva voz, também penso que isso é possível.
Temos cerca de 2, 3 minutos para perguntas e respostas. Eu tenho desde já uma pergunta, se me permitirem, que é o seguinte: uma das áreas em que eu trabalho bastante tem a ver com este conceito da Internet das Coisas, da Internet of Things, em que a recolha de dados é efetivamente muito grande e nós temos que trabalhar com esses dados para muitas vezes tomar determinadas decisões que depois o software irá permitir atuar no mundo real, por exemplo. E a minha questão é, nesse contexto da Internet of Things, se existe algum trabalho aplicado já que conheça, que possa servir como um exemplo ou como uma referência àquilo que está a falar. Porque eu parece-me que efetivamente este contexto podemos utilizar os histogramas muito interessante, porque efetivamente o que nós costumamos fazer é utilizar o valor como um valor que é aquele valor absoluto, mas tudo o que está ao redor daquilo que eu penso que se chamaria a distribuição relativa aos dados que estão a ser recolhidos num determinado contexto é absolutamente ignorado. Portanto, gostava que se pudesse me ajudar um pouco a perceber de que forma é que o trabalho que apresentou pode ser relevante nesse contexto. Bom, obrigada pela questão que formulou, que é muito interessante. Existem muitos trabalhos que estão ligados, por exemplo, à análise dos resultados dos sensores. E aí vejo uma ponte diretamente com a Internet das Coisas, porque o que se faz é que há uma recolha de dados a todo o instante e depois é preciso trabalhar esses dados e não podemos ter 1 milhão, por exemplo, de valores que depois, misturados com outras variáveis, vão mascarar completamente a análise. Agora, para dizer que estes trabalhos são muito recentes, eu trabalho com a Paula Brito e a Sónia Dias, a Paula Brito da Faculdade de Engenharia do Porto, que fez o seu doutoramento em França nesta área, e depois isto esteve completamente em banho-maria, portanto, nos anos 80, e acaba por ter agora, com o Big Data, é que começa a ter de facto expressão. E se for ver, a maior parte das publicações são de 2000 e a partir de 2010, 2015, etc. Portanto, digamos que é algo novo. Há muitas pessoas que trabalham em estatística e, por exemplo, não têm sequer conhecimento que existem estas técnicas para dados simbólicos, mas eu creio que é fácil pensar em situações dentro da Internet of Things onde este tipo de análise tem importância. Assim, sempre que nós tivermos que analisar, comparar coisas e tivermos que agregar de alguma forma esses dados, isto é uma boa técnica. Não sei se respondi à sua pergunta, mas diretamente ter assim um artigo que tenha diretamente a ver com a Internet of Things, não tenho nenhum conhecimento. Tenho. Os artigos hoje em dia são ainda muito teóricos, porque todas estas ferramentas estão a começar a ser desenvolvidas, portanto não há propriamente artigos só da aplicação deste tipo de dados simbólicos ou noutras áreas, mas tenho a certeza que no futuro será de certeza uma área onde será interessante aplicar isto. Não, respondeu perfeitamente e de facto parece-me bastante interessante, porque uma das áreas que eu, por exemplo, tenho trabalhado é na área da saúde digital, e um dos projetos que eu estou envolvido tem a ver exatamente com a análise de dados em ambiente Big Data para pacientes, para pessoas que já tiveram cancro, em que se pretende analisar as várias vertentes de dados que são recolhidos, não só no dia-a-dia da pessoa, mas também comparativamente com aquilo que foi o seu histórico durante a doença. E a ideia é efetivamente fazer uma comparação da recolha dos dados sensoriais de vários parâmetros das diferentes pessoas. E, efetivamente, o trabalho que se faz, que eu tenho visto que está a ser feito, é efetivamente analisar o valor absoluto. E eu parece-me que este contexto de podermos partir para este conceito de histograma
poderia ser efetivamente interessante. Eu vou passar esta ideia, de facto, ao projeto e depois, se não se importar, se virmos que isso é pertinente, entraremos em contacto a esse respeito. Está bem? Com certeza. Eu estou neste momento, o trabalho que estou a fazer com a Paula Brito e a Sónia é na análise discriminante, que eu não quis referir aqui porque tem depois uma componente matemática um bocadinho complicada e pesada, enquanto que a regressão linear é fácil de explicar e o próprio modelo não é complicado. No caso da análise discriminante é muito mais complicado. E o interessante depois é que estas novas técnicas dão origem normalmente a problemas de otimização, e para dizer a verdade, a otimização que é a minha área mesmo, que são muito difíceis e são muito interessantes, e portanto é isso que temos de trabalhar. Portanto, obrigada, terei imenso gosto, obviamente, e a dizer que, inclusivamente, poder fazer depois um seminário mais técnico, se acharem depois que isso tem interesse, detalhando um bocadinho mais a parte matemática e técnica que está por trás disso. Terei muito Com gosto. certeza, muito obrigado. Obrigada eu. Não sei se há algum colega com mais alguma pergunta, nós estamos também já a ficar muito em cima da hora para podermos passar para o próximo tema. Se não vejo assim nenhuma pergunta neste momento, então se calhar passávamos para a segunda apresentação. Muito obrigado aqui à colega Paula Amaral pela sua apresentação. E nós vamos então passar para uma outra colega, também Paula, mas neste caso agora temos Paula Gonçalves, que irá a fazer uma apresentação do seu trabalho de investigação, juntamente com outros dois colegas, Ana Rita Grosso e Daniel Sobral, com o tema como é que a ciência dos dados pode contribuir para a biotecnologia e a biomedicina. Então, passaria então a palavra à nossa colega Paula Gonçalves, presumo com o vídeo inicialmente e depois com a intervenção possível. Então, boa tarde a todos. Vamos hoje falar-vos de uma área científica nova que resulta da interseção entre a informática e a biologia, com um contributo também muito grande da estatística. Esta área começou a desenvolver-se quando começou a ser tecnologicamente possível captar retratos completos das células que podem ter naturezas bastante diferentes. Por exemplo, esses retratos podem contemplar a totalidade do material genético de uma célula ou podem, por exemplo, ter a ver com a maneira como as instruções genéticas são utilizadas por uma célula num determinado momento ou em determinadas circunstâncias. Estes retratos geram uma grande quantidade de dados e esses dados são tratados por disciplinas que também apareceram recentemente e que se chamam genericamente as ómicas e que lidam basicamente com Big Data. Portanto, a análise de Big Data tem tido ultimamente um impacto muito grande nas ciências da vida, nomeadamente em áreas como a biotecnologia, onde pode contribuir para uma otimização muito mais precisa e muito mais sofisticada de processos que são conduzidos, por exemplo, por micro-organismos, ou na biomedicina, onde é essencial para identificar biomarcadores de diversas doenças e onde também contribui decisivamente para estratégias terapêuticas novas. O que são, afinal, estes dados que são tratados pelas ómicas? O desenvolvimento das técnicas e abordagens laboratoriais tem permitido ler genomas completos de diversos organismos, desde os vírus e bactérias até ao homem. Nestas tecnologias de sequenciação em larga escala, o DNA de cada célula é fragmentado e cada fragmento é posteriormente sequenciado, sendo que o produto final desta tecnologia são fecheiros de texto que contêm sequências com aproximadamente 200 caracteres e informação sobre a qualidade de cada sequência obtida. Consoante o tipo de organismo ou abordagem usados, cada amostra sequenciada gera um fecheiro que pode conter até 200 milhões de sequências e um tamanho de 50 GB. Contudo, em projetos grandes envolvendo centenas de amostras, podemos ter mais de 10 TB de dados para processar. Na maior parte dos projetos, as sequências de DNA são estudadas para explicar diferenças fenotípicas, como características físicas ou suscetibilidade para desenvolvimento de certas doenças. Contudo, devido à grande complexidade celular, existem outros fatores que podem influenciar estas características, nomeadamente alterações ao nível da cromatina, mas que não interferem com a sequência de DNA, como a metilação de DNA e modificações de histonas.
ou então alterações nos níveis de RNA, proteínas ou metabolitos. Desta forma, já existem tecnologias de larga escala para fazerem retratos completos das células e assim identificar todas as proteínas ou compostos químicos presentes numa célula, entre muitas outras técnicas mais específicas para determinados objetivos. A aplicação destas abordagens requer a utilização de ferramentas bioinformáticas para processar estes dados de larga escala e transformá-los em informação. Mas um dos grandes desafios é a integração de todos estes diferentes tipos de informação de forma a poder responder a diferentes questões biológicas. Assim, nas últimas décadas, surgiu uma nova área interdisciplinar, a bioinformática, que combina biologia, informática, matemática e bioquímica, para processar e integrar esta panóplia de dados e gerar novo conhecimento. Atualmente, a quantidade de dados gerada é tão elevada que a grande limitação é a escassez de recursos humanos. Para ir ao encontro da grande procura de profissionais com estas qualificações, foi criado um novo mestrado na FCT Nova, em parceria com outras unidades orgânicas da Universidade Nova de Lisboa, o ITQB, NIMS, o IHMT e a Faculdade de Ciências Médicas. Este mestrado pretende proporcionar formação multidisciplinar abrangendo duas grandes vertentes na biologia computacional, multiómicas e simulação em biosistemas focados em ciências da vida e saúde. Este conhecimento impulsionará carreiras na área da investigação e desenvolvimento tanto na biotecnologia como biomedicina, seja em institutos, na indústria, em hospitais ou centros de diagnóstico. A biotecnologia tem beneficiado de imensas formas desta análise de grandes conjuntos de dados e de muitas maneiras. Vou exemplificar hoje aqui com um projeto que decorreu no nosso laboratório e que teve uma motivação biotecnológica e depois deu asa à exploração de muitas coisas que tiveram interesse também em termos de investigação fundamental. Neste projeto estávamos preocupados com um problema que afeta frequentemente a fermentação do vinho, que é feita pela levedura Saccharomyces cerevisiae. Esta fermentação consiste na conversão de açúcares em álcool. Tal como a maioria das células, esta levedura prefere o açúcar glucose à frutose, ambos presentes no mosto do vinho. Isto leva, por vezes, a que no fim da fermentação fique algum excesso de frutose, o que pode dar ao vinho um caráter demasiado adocicado. Por causa disso, a frutofilia, ou seja, a preferência por frutose relativamente à glucose, contraria este problema e é, portanto, vista como uma característica vantajosa durante a fermentação do vinho. A levedura do vinho não é, no entanto, a única levedura, fazendo parte de uma grande família representada nesta árvore filogenética apenas por algumas das mais de 1000 espécies existentes. Já se sabe há algum tempo que algumas leveduras, que às vezes também aparecem espontaneamente na fermentação do vinho, são muito frutofílicas, ou seja, preferem a frutose à glucose. O seu estudo poderia assim dar pistas para ajudar a resolver o problema do excesso de frutose que há pouco referi. Essas leveduras frutofílicas são, no entanto, muito poucas e agrupadas apenas em 2 ramos desta árvore. Quando iniciámos o estudo, a disponibilidade do genoma completo de um grande número de espécies de leveduras, que são as que estão aqui representadas, permitiu-nos perceber que o gene principalmente responsável pela frutofilia, que codifica um transportador de frutose muito eficaz chamado FFZ1, estava apenas presente nas leveduras frutofílicas, confirmando que era o grande responsável pela frutofilia. Este estudo de genómica mostrou-nos ainda algo mais surpreendente. Mostrou-nos que este gene FFZ1 não está presente na maior parte das leveduras porque não existia no seu antepassado comum. Em vez disso, foi adquirido por um antepassado apenas deste grupo das leveduras frutofílicas a partir de um organismo que sabemos ter sido um bolor. Sabemos também que o gene passou depois de uma espécie deste grupo para uma parente afastada no segundo grupo que também tem espécies frutofílicas. Quando aprofundamos mais a genómica comparativa deste grupo, analisando um número tão grande quanto possível de genomas, descobrimos que o antepassado destas leveduras frutofílicas adquiriu não só o tal transportador de frutose, mas também centenas de outros genes de organismos que coexistiam com ele há cerca de 100 milhões de anos, principalmente bactérias, o que é uma situação verdadeiramente excepcional em leveduras. Esses genes contribuíram para conferir características muito próprias ao metabolismo destas leveduras, muito diferentes das características da levedura do vinho,
e algumas dessas características com muito interesse em várias áreas da biotecnologia. Todo esse conjunto de resultados surpreendentes teria sido impossível de obter sem a ajuda da genómica. Veremos agora de seguida que outras áreas de grande relevância tiveram também um enorme desenvolvimento graças à bioinformática e à utilização das ómicas. Para além da biotecnologia, a ciência dos dados pode também contribuir para a investigação biomédica, em que um dos grandes avanços tem sido nas doenças oncológicas. Nesta área, através de colaborações com hospitais, tem sido possível obter estes retratos moleculares de grandes conjuntos de amostras tumorais. De seguida, iremos falar um pouco mais sobre os nossos projetos. A progressão tumoral começa com o desenvolvimento de uma célula pré-maligna devido a alterações genéticas ou fatores ambientais, que depois se divide várias vezes e origina o tumor primário. Durante esta progressão, algumas células tumorais podem migrar para outros órgãos e desenvolver metástases, que são a principal causa para a elevada mortalidade desta doença. Contudo, esta progressão tumoral pode variar consoante os indivíduos, sendo que duas pessoas com o mesmo subtipo de tumor podem desenvolver metástases em locais diferentes ou por vezes nem existir a formação de metástases. Desta forma, a aplicação destas abordagens multiómicas pode identificar estas diferenças e assim ajudar na classificação dos tumores consoante o subtipo e desfecho, para além de permitir a identificação da terapia mais adequada. Neste sentido, têm existido avanços para uma medicina mais personalizada, designada de medicina de precisão, em que se evita a aplicação de tratamentos generalizados e se tenta escolher a terapia mais adequada consoante o perfil molecular dos tumores, e deste modo obter uma melhor resposta clínica. Atualmente, já existem kits genéticos de diagnóstico para alguns cancros que permitem classificar e direcionar os tratamentos. Contudo, ainda não existem terapias para fazer face à diversidade dos tumores, pelo que são necessários mais estudos nesta área da oncobiologia. Através da colaboração com hospitais e outros institutos, o meu grupo tem tentado perceber quais os mecanismos moleculares que determinam estas diferentes progressões tumorais. Num dos projetos em colaboração com o investigador Sérgio de Almeida do Instituto de Medicina Molecular, integramos perfis genómicos de vários tumores e conseguimos identificar genes que, quando mutados, tornam os tumores mais heterogéneos. Nestes tumores, as células tumorais evoluem, adquirindo características e valências distintas, fazendo com que os tumores sejam mais resistentes às terapias convencionais. Noutro projeto, ainda a decorrer, em colaboração com o oncologista Professor Luís Costa do Hospital Santa Maria, pretendemos classificar amostras de cancro coloretal de acordo com o seu potencial metastático, ou seja, encontrar biomarcadores que permitam prever, em tumores de estadio inicial, se irá desenvolver mais tarde metástases. Esta classificação dos tumores irá orientar o tratamento terapêutico e evitar que doentes com tumores menos malignos sejam sujeitos a terapias muito agressivas. Para além disso, dada a diversidade de células tumorais dentro do mesmo tumor, queremos também perceber quais destas células migram e formam metástases. Aqui, iremos comparar amostras emparelhadas em que temos perfis moleculares para o tumor primário e metástase do mesmo doente. Temos também outro projeto a decorrer em colaboração com a neurocirurgiã Cláudia Faria do Hospital de Santa Maria, em que pretendemos perceber se existem alterações moleculares em algumas células que levem à formação preferencial de metástases cerebrais. Para isto, estamos a obter os perfis genómicos de doentes que desenvolveram metástase em simultâneo no cérebro e no pulmão. Ou seja, para cada doente, vamos poder comparar estes retratos genómicos do tumor primário e de ambas as metástases. E iremos tentar perceber se as células tumorais possuem algo semelhante a um código postal dos correios, em que alterações de genes específicos podem determinar o destino final da célula tumoral. Assim, o nosso objetivo é conseguir encontrar alterações moleculares usando abordagens multidisciplinares que possam ser posteriormente usadas como biomarcadores para classificar os doentes ou como alvos para novas terapias. Para além do cancro, as tecnologias multiómicas têm vindo a ser utilizadas para caracterizar os mecanismos moleculares que estão por detrás do desenvolvimento de várias outras doenças. Para além disso, têm sido também utilizadas para identificar biomarcadores que permitam o diagnóstico fiável e precoce de algumas dessas doenças. Finalmente, permitem também auxiliar os clínicos a identificar, utilizando informação individualizada, qual será o melhor tratamento para os seus pacientes. Por exemplo, em colaboração com o professor Fernando Pimentel, investigador do CEDOC Nova Medical School, estamos a utilizar dados de transcritómica e proteómica do sangue de pacientes que sofrem de espondilite anquilosante
com o intuito de aprender mais sobre os mecanismos moleculares subjacentes às doenças, mas também para identificar biomarcadores que permitam diagnosticar, o mais precocemente possível, quais as pessoas que irão desenvolver formas mais agressivas da doença ou distinguir grupos de pacientes conforme o seu potencial de resposta a determinado tipo de tratamento. Num futuro mais ou menos próximo, o objetivo será providenciar aos clínicos métodos de diagnóstico simples, práticos, mas igualmente precisos. Um outro exemplo é a colaboração com Iris Caramalho, investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência, e com quem estamos a analisar informação de exomas de mais de uma centena de crianças portuguesas com diabetes tipo 1. O objetivo deste projeto é a descoberta de genes que estejam particularmente alterados nesta população comparativamente a uma população saudável e que deste modo possam estar envolvidos na gênese ou progressão da doença. Futuramente, pretende-se comprovar o envolvimento destes genes na fisiopatologia da doença através da realização de estudos complementares em modelos animais e celulares. Finalmente, os genes que tenham sido comprovados deste modo poderão ser usados para auxiliar o diagnóstico clínico. Esperamos tê-los convencido da importância da análise de grandes conjuntos de dados em biotecnologia e em biomedicina. Fica aqui o convite para jovens licenciados para se aventurarem nesta área através do novo mestrado em Biologia Computacional e Bioinformática que vai surgir no próximo ano. Muito obrigado aos colegas por esta apresentação muito ilustrativa e eu da minha parte estou convencido, não era preciso sequer perguntar se estaria convencido pela relevância que o trabalho que estão a fazer apresenta ter para a sociedade em geral e para cada um de nós em particular. Bom, mas estamos a correr contra o tempo, não queria passar da nossa calendarização e gostaria de pôr uma vez mais aos colegas a possibilidade de fazerem perguntas para que os colegas que acabaram de apresentar possam responder. Eu tenho aqui um comentário que vem da nossa colega Fátima Rodrigues. Eu não sei se a Fátima quer apresentá-la da viva voz. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelas vossas apresentações, da Paula Amaral e da Paula Gonçalves, a Ana Rita e o Daniel Sobral. Eu queria pôr os dois grupos em colaboração, se fosse possível. Estava a fazer uma pergunta à Paula Amaral, se seria possível utilizar as técnicas, porque dizem na vossa apresentação, o grupo do CB utiliza matemática, aliás, utiliza-se matemática em tudo. Não sei se será do ponto de vista estatístico, se será mais matemática da investigação operacional, que é a área da Paula Amaral e onde ela está agora a trabalhar com esta técnica dos histogramas. Não sei se é possível pôr-vos em colaboração. Perguntava à Paula Amaral se tem alguma ideia de como poderiam entrar em conversações para um trabalho futuro. Obrigada, Fátima. À partida, se há um número muito grande, um volume muito grande de dados, esta técnica dos histogramas é aplicável. Não. Os exemplos que eu referi eram casos onde eu tinha para cada unidade, cada objeto que faz parte do universo que eu estou a analisar, um conjunto, um vetor de dados que eu quero trabalhar como uma peça única, não quero estar a utilizar os dados separadamente e, portanto, isto aplica-se. Mas também se aplica em outros casos no Big Data, quando pura e simplesmente nós não conseguimos tratar os dados, o volume dos dados é tão grande que nós temos que os agregar para os poder tratar. E, portanto, eu não tenho da informação desta apresentação, e agora muitos parabéns, adorei, Paula, Ana,
e Daniel, parabéns pela apresentação, gostei imenso, foi muito clara, mas sem olhar para os dados diretamente e perceber que formato é que estão e como vocês analisam, eu não consigo dar uma resposta definitiva, mas era assim, com uma grande probabilidade haverá aqui lugar, sem dúvida, para podermos colaborar. Obrigada, Paula. Obrigado. Mais alguma pergunta que gostassem de pôr aqui sobre a mesa? Eu, se calhar, agora, eu aproveitava, enquanto chegam mais perguntas, eu aproveitava aqui o comentário da nossa colega Fátima Rodrigues para fazer a pergunta ao contrário. Em vez de perguntar à Paula Amaral como é que ela via a ligação com o trabalho que foi apresentado, eu perguntava agora aos outros colegas de que forma é que viam o trabalho que foi apresentado pela Paula Amaral, pudesse de alguma forma ajudar nos resultados que pretendem obter. Se é que encontram para já alguma forma de avançar nesse domínio. Não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa mais específica sobre isso, porque eles estão mais próximos tecnicamente da parte do tratamento dos dados, mas o que é facto é que o Departamento de Ciências da Vida e o Departamento de Matemática já têm tido até alguns seminários em comum e temos feito algumas aproximações no sentido de começarmos a entender-nos melhor uns aos outros, o que é que são as nossas questões e as nossas abordagens, porque nós sentimos que há potencial aí, que de facto, se conseguíssemos fazer as pontes certas, que íamos encontrar áreas de trabalho muito, muito interessantes. Não, eu de facto, eu penso não, o propósito exatamente deste tipo de webinars que nós temos aqui, que estamos aqui a fazer, é exatamente permitir que cada vez mais nos conheçamos e saibamos o que é que está a ser feito, nomeadamente tão próximo dentro do nosso campus. E eu próprio estava a assistir a estas apresentações e aqui, efetivamente, aspectos que, nomeadamente na área da investigação operacional e da otimização, que são pontos que são extremamente importantes, e estou-me a lembrar, por exemplo, de um projeto que há pouco tempo existiu aqui na faculdade, que era na área da otimização logística, na entrega ou na definição de rotas para a entrega de produtos, utilizando alternativas a autoestradas. Portanto, o objetivo era otimizar os custos do transporte, em que o consórcio tinha toda a parte de componente matemática fora do campus e, quando muito, se calhar deveria-se ter procurado aqui dentro, se houvesse o conhecimento do que é que se anda efetivamente aqui a desenvolver. E, portanto, eu acho que este tipo de webinars é de facto bastante importante. Mas assim, eu vejo aqui, estamos aqui mais de quase 50 pessoas a assistir à sessão, temos ainda cerca de 5 minutos. Agradeço que aproveitem para efetivamente fazerem perguntas que considerem pertinentes. Posso só dizer uma coisa, é que neste último trabalho que vai ser agora publicado, está submetido, nós usamos esta técnica na análise discriminante e os exemplos que temos, por exemplo, é para classificação de bactérias. Portanto, acho que haverá seguramente uma forma de aproximar as áreas, porque é exatamente isso. Nós queremos classificar bactérias e distinguir tipos de bactérias usando análise discriminante e usando os dados agrupados como histogramas. Muito bem. Eu vejo aqui também algumas palavras de felicitação pelo mestrado que está a ser feito em colaboração com outras unidades orgânicas da Universidade Nova de Lisboa. E eu, se calhar, punha também uma pergunta agora mais do ponto de vista académico, que é a vossa expectativa em termos do mercado deste mestrado, mercado não só em termos de que tipo de perfil de alunos e a expectativa que esperam ter, mas depois, no fim destes alunos terminarem o mestrado, qual é que é a perspectiva de esses alunos integrarem a investigação ou mesmo o mercado de trabalho?
a minha convicção pessoal, e de facto empenhei-me muito na concepção deste mestrado, juntamente com outras pessoas aqui, nomeadamente a Ana Rita, e várias outras pessoas, porque me parece que dentro da área da biologia é uma área que tem uma procura muitíssimo maior do que qualquer outra, porque quem tem valências de biologia por um lado, ou seja, consegue colocar as questões pertinentes e por outro lado consegue tirar partido destes grandes conjuntos de dados para responder às questões, está muito melhor equipado, em princípio tem mesmo um espaço à frente relativamente a outros biólogos que não dominam essas ferramentas. E há uma procura enorme, tanto em laboratórios de investigação como na indústria, por exemplo, da biotecnologia ou da farmacêutica, etc., há uma procura enorme. Portanto, parece-nos muitíssimo pertinente. Para um país como Portugal, onde por vezes o dinheiro para a investigação não abunda, há ainda a vantagem de, dentro da área da biologia, ser muito mais barato trabalhar estas áreas, porque não há aqueles reagentes caríssimos que normalmente estão envolvidos no nosso trabalho e, portanto, também aí existem algumas vantagens em termos de apostar em investigação nesta área, porque claro que é preciso alguma infraestrutura, mas não tem em termos de custos comparação com aquilo que é habitual na investigação em biologia ou em biomedicina. Portanto, a minha expectativa é que, especialmente à saída, haja imensa procura. Muito bem. Mais alguma questão? Alguma pergunta? Ok, eu penso que está decisivo. Desculpem, Fátima. Ricardo, posso só fazer uma pergunta Com certeza. à Paula Gonçalves relativamente ao mestrado. A Paula referiu que o mestrado tinha muita aplicabilidade, nomeadamente em empresas de biotecnologia, não é? Claro que há a parte de biomedicina também, de biomedicina. Principalmente, sim. Está previsto neste mestrado vocês terem colaborações com empresas e poderem fazer alguma parte dos trabalhos em empresas ou poderem resolver problemas de empresas, os estágios em empresas? Está prevista essa modalidade neste mestrado? Está prevista até a modalidade de eles poderem fazer as dissertações em empresas, isso há um componente muito forte à partida na proposta que foi feita, e não é só da nossa parte, também da parte da equipa do ITQB, por exemplo, pretende-se mesmo apostar aí, aliás, porque há muitos, a Ana Rita poderá dizer, mas vários ex-alunos dela, a maioria já foi absorvido por empresas, talvez não tanto por laboratórios, mas por empresas. Portanto, há mesmo aí trabalho a fazer e a proposta que fizemos e que foi aprovada contempla isso e vai ser uma área que vai ter com certeza bastante atenção. Eu queria só acrescentar que existe mesmo, no primeiro semestre, temos uma unidade curricular em que consiste exatamente em seminários de pessoas que poderão vir, e algumas dessas pessoas serão de empresas, exatamente apresentar o que é que se faz nesta área de biologia computacional e bioinformática, para que os alunos consigam perceber também as suas saídas profissionais, ou seja, o que é que podem, depois de ter esta formação, como podem aplicar. E isso também traz em contacto a parte das empresas com a parte do mestrado. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Parabéns, agora ao vivo, pelo mestrado. É assim, estamos a chegar ao tempo previsto do webinar, nós temos também os nossos compromissos, as nossas reuniões, ainda há algumas aulas também a decorrer, e portanto eu penso que é o momento de encerrarmos por hoje esta sessão. Eu gostaria de relembrar que no dia 4 de dezembro vamos contar com a presença do nosso colega Luís Caires e do nosso colega Ludwig Gripal, e que, portanto, vamos ter uma sessão também focada em Digital Innovation and Big Data, mas neste caso com uma componente muito forte no domínio do software. E só para abrir um bocadinho aqui a expectativa, uma das apresentações chama-se, ou tem como título qualquer coisa como Software que cria software. Portanto, estamos aqui no domínio da geração espontânea automática de software a partir de software, o que me parece ser algo que pode ser extremamente interessante e visionário
para tudo aquilo que nós hoje em dia estamos a fazer em termos de investigação, porque o software acaba por ser a base ou uma ferramenta básica para tudo aquilo que nós desenvolvemos. E, portanto, a única coisa que eu gostaria de deixar aqui é que, de facto, o nosso objetivo aqui com estas sessões é abrir um espaço de reflexão e que promova a ligação entre nós todos dentro do campus, que, de facto, muitas vezes ela não existe porque não nos conhecemos, e penso que isto está a ser conseguido, mas também uma ligação para fora com os investigadores, com os estudantes, com a sociedade em geral, e é esse o nosso propósito, e agradecer aqui a todos os que participaram nesta sessão e deixar uma palavra para já de apreço, continuação de um bom trabalho, que tudo corra bem nas circunstâncias em que estamos em termos de saúde, e que nos encontraremos seguramente daqui a 15 dias para a próxima sessão. Muito obrigado aos meus colegas que permitiram que isto acontecesse, ao Gabinete de e-Learning e a todos que participaram. Muito boa tarde e até para a semana.